Sabia que quando você sente sede, já é o seu corpo entrando em um processo de desidratação? E que apesar de tão comum, essa é uma doença grave que pode ter sérias complicações? O corpo humano possui uma certa quantidade de água, que varia de acordo com a idade. Estima-se que entre o nascimento e os 2 anos de idade, o percentual de líquido no organismo é de 75% a 80%, dos 20 aos 40%, 60%. E daí em diante o corpo vai perdendo água progressivamente. Por isso, nessa edição do Sertão Saudável, vamos falar sobre a desidratação. Como ocorre a desidratação? O processo de desidratação ele é bem complexo, né? Ele vai a partir de diversos elementos. A desidratação, a eliminação de líquidos, né, de fluidos corpóreos, ela é algo natural do corpo, né? A gente perde líquido durante a transpiração, durante a respiração, nas fezes e na urina. Mas o processo patológico da desidratação, ele está envolvido também com algumas patologias, né? Algumas patologias, a febre, por exemplo, faz com que a pessoa perca essa quantidade de líquidos, e diarreia, vômitos também causa alguns tipos de desidratação. Existem alguns tipos de desidratação, né? Nós temos o isotônico, que é o mais comum, quando ocorre a partir de diarreia e vômito em excesso, né? Onde esses líquidos corporais ele é perdido de acordo com essa quantidade de diarreia e de vômito. O hipotônico é quando a quantidade de eletrólitos ele é reduzida e acaba realmente perdendo esse líquido, essa água. O hipertônico é quando a gente tem uma grande quantidade, volume desses eletrólitos, né, que acaba carreando água. Aí isso acaba acontecendo uma diarreia osmótica. Todo mundo tem que tomar 2 litros de água por dia, por quê? É meia verdade, né? O que sabemos é que 2 litros de água consegue, para um adulto, a gente consegue pegar a necessidade diária de boa parte da população. Mas existe um cálculozinho que a gente faz, né? Entre 25 ml a 40 ml por quilo de peso corporal. Por exemplo, uma pessoa de 100 quilos precisa de 250 ou de 2.500 ml, tá? Até 4.000 ml de água. E como eu vou saber se eu vou precisar de 25 ml ou se eu irei precisar de 40 ml? Depende muito do tipo de atividade física que a pessoa faz, do local onde a pessoa vive, se é muito quente, se ele transpira bastante. Então, quanto maior o calor, quanto maior a transpiração, maior a necessidade de água. Então, mais próximo dos 40 ml por quilo de peso a pessoa está. Existe uma idade em que a desidratação ela é mais perigosa? Em crianças e na melhor idade, com os idosos, né? A gente sabe que todo o sistema, toda a fisiologia da criança e do idoso, ela é um pouco diferenciada, né? Então, a desidratação é muito prejudicial a esses indivíduos. Porque os bebês não precisam beber água até os 6 meses e mesmo assim são hidratados. Quando a gente fala de hidratação a partir do leite materno, é uma coisa fantástica, né? O leite materno ele é um alimento completo para o bebê, tá? E o leite da mãe é específico para aquele bebê. A coisa importante é que o manejo do aleitamento materno ele seja feito de forma correta. O que a gente sempre fala, o início do leite, né, que é aquela primeira pega do leite, ele vem com bastante quantidade de líquidos, tá? E carboidrato. E o finalzinho, ele vem com quantidade bacana de gordura e proteínas. Então a gente sempre fala que o início da mamada ele vai matar a sede e o final da mamada ele vai matar a fome. Quais são os sintomas de quem está desidratado? Bom, aproximadamente 70%, 80% do corpo humano ele é composto por água. E quando a gente perde 5%, por exemplo, da nossa quantidade de água corporal, os primeiros sinais, né, é a própria sede. A sede é o primeiro sinal de desidratação, então a gente precisa começar a beber água antes mesmo de sentir sede. Por viver em uma região muito quente, é necessário que a gente esteja bebendo bastante água, esteja mais próximo dos 40 ml por quilo de peso. Além disso, está muito relacionado com dores de cabeça, fadiga, né? A gente sabe que a água ele trabalha muito, a água ele participa da termorregulação, né? Ele participa do controle da temperatura corporal. Então, precisa hidratar para que a gente consiga ter rendimento no exercício físico, mas ter cuidado aos sinais, tanto de sede, cefaleia, né, dor de cabeça e fadiga. Porque geralmente temos que tomar soro quando estamos desidratados? O soro é uma receita simples,
tá? Mas por que tomar soro? Soro é basicamente uma mistura de eletrólitos com glicose. Então, o sódio junto com a glicose, ele participa, tá? Ele vai abrir portões na célula, facilitando essa entrada de água e assim provocando a nossa hidratação. E a receita é bem simples. Para 1 litro de água, a gente utiliza 1 colher de sopa de açúcar e uma pitadinha de sal. Existem os medidores que já são vendidos na farmácia e também são distribuídos nos postos de saúde. Eles podem estar sendo utilizados para garantir com que aquele soro esteja com aquela quantidade ideal, tá, de eletrólitos. Quanto mais a pessoa estiver suada, mais ela fica desidratada? O suor, ele é um sinal de termorregulação. Ele vai ajudar no controle da temperatura corporal, que está sempre, geralmente, em torno de 37,5 ou 36,5, perdão, próximo de 37, tá? Então, o suor ele vai ajudar. Quanto mais quente o local, o ambiente for mais quente, maior a transpiração, para realmente regular a nossa temperatura corporal. Você sabia que a desidratação é uma das principais ameaças à prática adequada de exercícios físicos, principalmente no verão, quando as temperaturas estão mais elevadas? É sobre isso que vamos falar no próximo bloco do Sertão Saudável. Fique ligado e não saia daí. Agora nós vamos falar um pouco sobre a desidratação, a fisiologia da desidratação e alguns pontos que devemos levar em consideração durante a prática do exercício físico em ambientes quente e úmido ou quente e seco. O primeiro ponto que devemos entender é que a temperatura dos tecidos corporais, músculos, pele, órgãos, etc., é uma das qualidades dos mamíferos e dos seres humanos e que precisa ser fixada, mantida dentro de uma faixa compatível com a vida. Nós precisamos manter um nível de temperatura que possibilite que as reações químicas e os processos metabólicos aconteçam no nosso organismo, como por exemplo a digestão dos alimentos, seja o piscar dos nossos olhos ou até mesmo parado na sua casa em repouso, o seu corpo vai estar trabalhando e utilizando energia. Essa energia ela é oriunda da oxidação dos substratos energéticos, como carboidratos, proteínas, a gordura, e essa oxidação resulta em calor. 40% a 60% da energia produzida pelas células resulta em calor, e esse calor é fortemente aumentado com um movimento, com uma caminhada, com uma corrida, com a prática do exercício físico. O calor gerado metabolicamente, ele é transferido para a região central do nosso corpo, podendo promover aumentos na temperatura central, que é a temperatura retal, esofagiana e intestinal. Termoceptores localizados lá dentro da nossa cabeça, mais especificamente no hipotálamo, recebem informações sensoriais de termoceptores localizados na nossa pele, integra essas informações para produzir respostas efetoras apropriadas, como por exemplo, o aumento do fluxo sanguíneo para a periferia do nosso corpo, para a nossa pele, e o início da sudorese, o início da produção de suor, para aumentar a dissipação de calor e reduzir aumentos, limitar aumentos na temperatura central. O mecanismo mais eficiente para o mecanismo mais eficiente do nosso corpo para trocar calor com o meio é a evaporação do suor. Então, quando o suor sai por nossa pele, ele evapora, resfria a pele e assim regula a temperatura do nosso corpo. Então, suar é algo positivo, é algo importante. O problema é quando esse exercício realizado no calor ou em ambientes quente e seco ou quente e úmido, o problema é quando esse exercício em alta intensidade ou longa duração é realizado e não há uma pré-hidratação
um consumo adequado de líquido e eletrólitos, né, de sais, por exemplo, o sódio é um eletrólito, facilmente encontrado no sal de cozinha. Quando não há esse consumo de líquido antes, durante e após, né? Então a gente pode ter alguns probleminhas, como por exemplo, aumento da frequência cardíaca, né? Aumento da percepção subjetiva de esforço, aquele esforço que foi realizado em intensidades leves para aquele aluno antes, desidratado ou realizando exercícios em ambientes quentes, ele pode perceber aquela intensidade um pouco mais elevada. Nós precisamos entender que é importante manter um equilíbrio hidroeletrolítico, né? O consumo adequado de líquido e eletrólitos. Uma outra fonte são legumes, frutas como o melão, o chuchu e também os sucos, a água, né? De uma forma geral. Infelizmente, algumas pessoas acabam confundindo e utilizando bebida alcoólica para se hidratar. E o álcool, ele é diurético, né? Por inibir o hormônio antidiurético, a secreção desse hormônio, e isso associado, aliado a uma aumentada sudorese e a ingestão inadequada de líquido vai agravar ainda mais a situação da desidratação. Um outro ponto importante é que o álcool também aumenta o tempo necessário para a recuperação após uma prática do exercício, porque altera o metabolismo proteico e a utilização dos carboidratos. Também observa-se com a utilização do álcool uma redução das vilosidades intestinais e problemas na absorção de alguns nutrientes, né? E isso dificulta, por exemplo, quem quer na sala de musculação, almeja hipertrofia muscular, aumento da massa muscular ou desempenho físico. Como a desidratação promove uma redução do volume de sangue circulante, alguns parâmetros sanguíneos são considerados ouro na ciência. Porém, na prática, você pode estar controlando a sua massa corporal antes e após o exercício. Infelizmente, as equações utilizadas para verificar o percentual de massa corporal perdida com o exercício físico levam em consideração que o aluno ele está em estado ideal de hidratação, hidratados, e muitas vezes isso não é verdade. Para melhorar, para tirar esse problema, a gente pode usar a escala da cor da urina, né? Que existem escalas que você vai observando a cor da sua urina e verificando em que nível de hidratação você se encontra, levando em consideração que essa cor da urina pode ser alterada com o uso de algumas substâncias, como cafeína, o nitrato, né, a partir do suco de beterraba, né, várias evidências aí mostrando que ela é muito eficiente em melhorar o desempenho, tanto em modalidades aeróbias como anaeróbias também. A desidratação ela gera sobrecarga cardiovascular, ela reduz o desempenho, né, reduz o tempo em exercício, ela tem uma série de prejuízos para o desempenho, também para a saúde, sintomas como, por exemplo, dores de cabeça, náusea, vômitos, né, em casos mais graves, sensação de calor no corpo, cansaço, câimbras em casos um pouco mais leves e por aí vai. Então, é importante manter esse equilíbrio hidroeletrolítico para manter o desempenho nos exercícios físicos e manter a saúde, a realização das atividades da vida diária de uma forma mais tranquila.